Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Teoria Musical para Todos. Hoje a gente vai falar sobre tom e semitom, né? Bastante controverso esse tema, gera muitas dúvidas. E, bom, antes de a gente começar o nosso conteúdo, vou pedir para você que não está inscrito no nosso canal se inscrever, ative o sininho para receber nossas notificações e vamos para a tela? Bom, pessoal, muita gente se confunde um pouco quando a gente fala entre tom e semitom. Todo mundo acha que tom, por exemplo, é o que dá tonalidade à música, mas na verdade, por si só, o tom é uma medida musical, né? Assim como o semitom. O semitom, entre si, ele é a menor diferença entre duas notas. Por exemplo, aqui eu tenho dó e dó sustenido, certo? Essas duas notas, elas estão juntas, por exemplo, no teclado ou no violão, como a gente vai mostrar depois para vocês. Ou seja, não tem mais nenhum som entre esses dois sons aqui. A gente também vai ver o caso do Mi e do Fá, né? Que entre o Mi e o Fá eu não tenho outro som. Ou seja, isso aqui que a gente chama de semitom é uma distância sonora, ou seja, eu posso dizer que ela é a menor distância entre dois sons nos instrumentos de escala temperada, certo? Para ficar um pouco mais fácil de a gente visualizar, eu vou mostrar para vocês em dois instrumentos. Primeiro, quero começar com o violão. O violão tem as casas aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o som. Né? Se eu pular para a próxima corda, certo? Então, todas essas diferenças que eu estou fazendo aqui são de semitom ou de meio tom, né? Lembrando que então, se eu passar de casa em casa no violão, eu vou ter sempre uma distância de semitom ou de meio tom, tá? Todos os dois nomes das nomenclaturas estão certas. Então, ó, passando, eu estou subindo uma escala, que lá na frente a gente vai saber o nome dela e o porquê dela. Ela se chama escala cromática, ou seja, eu estou subindo de meio em meio tom, certo? Se eu quiser um tom, eu vou ter que pegar um semitom e mais um semitom, ou seja, um tom vai dar essa distância. Daqui para mais um tom, né? No violão fica fácil de visualizar porque são duas casas, ou seja, a cada duas casas eu tenho um tom inteiro, tá? Ou seja, um semitom mais um semitom igual a um tom inteiro. No piano, já fica um pouco diferente. Vamos lá. Aqui eu tenho a nota dó e eu tenho as notas pretas no piano também, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o dó sustenido. Vocês podem perceber que não tem nenhuma outra tecla entre essas duas teclas, certo? Então essa distância aqui é a menor distância entre dois sons, que eu vou chamar de semitom. Agora, se eu pegar um semitom e mais um semitom, agora sim eu tenho a distância de um tom entre o dó e o ré, certo? Então você vai perceber que entre o dó e o ré eu tenho tom, entre o ré e o mi eu tenho tom, e entre o mi e o fá eu não tenho nota preta, ou seja, aqui é um semitom, certo? Mesma coisa entre o fá e o sol, eu tenho tom, porque é semitom mais semitom. Entre o sol e o lá, semitom mais semitom. Entre o lá e o si, semitom mais semitom. E entre o si e o dó, eu não tenho nenhuma outra tecla, ou seja, esse intervalo aqui vai ser de semitom. Então, eu tenho tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ok? Então, fica bem mais fácil quando a gente visualiza pelo instrumento, né? Na partitura nem sempre é tão fácil. Eu vou voltar lá para o nosso pentagrama. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, entre o dó e o dó sustenido, como a gente viu, eu vou ter um semitom. Entre o mi e o fá, aí é a mesma coisa. Agora, como vocês já viram lá, entre o sol e o lá, eu vou ter um tom, certo? Eu vou voltar lá no violão para a gente ver essa diferença. Então, eu vou achar aqui a nota sol, certo? O sol grave, né? Posso pegar o sol agudo também. Se eu mudar para cá, eu vou ter sol sustenido. Mais meio tom eu vou ter lá. Então, sol, sol, lá, eu vou ter distância de um tom, certo? No piano, a mesma coisa. Sol,
Lá. Daqui para cá seria meio tom, daqui para cá seria mais meio tom. Então, Sol para lá eu vou ter uma distância de um tom. Então lembre-se, sempre que a gente falar de tom e semitom, a gente está falando de distância entre sons, né? E é importante saber essas distâncias porque lá para frente tudo que a gente estudar sobre harmonia, sobre formação de acordes, sobre escala, sobre intervalos, enfim, tudo que a gente for estudar sobre isso vai envolver uma quantidade de tons ou de semitons. Então é bastante interessante você ter isso organizado na sua cabeça, né? Agora, o que a gente viu aqui, por exemplo, também, é que entre uma nota branca e outra nota branca, tanto pode ser tom quanto pode ser semitom. Agora, eu posso ter essa situação aqui, ó, entre o Si e o Dó sustenido. Ou seja, eu também aqui vou ter um tom, uma distância de um tom, ok? Então, ó, Si mais meio tom, mais meio tom. Então, aqui eu tenho um tom de distância entre o Si e o Dó sustenido. Eu posso também ter entre duas notas pretas, aqui ó, o Dó sustenido e o Ré sustenido, a distância de um tom, né? Por quê? Porque eu tenho o Ré aqui no meio, então meio tom mais meio tom. Então isso vai me dar a distância entre o Dó sustenido e o Ré sustenido de um tom, certo? É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e espero vocês nas próximas aulas. Um grande abraço.